A pesquisa sobre cidades do conhecimento já é longa, isso é lá do final dos anos 90, início dos anos 2000, quando no mundo começou a se perceber que a população urbana está crescendo muito. Por outro lado, a gente começa a ter sinais de um esgotamento dos recursos necessários para uma vida sustentável nas cidades, que respeite questões ambientais, que respeite questões sociais. Então, começa a surgir na comunidade acadêmica toda uma preocupação sobre quais recursos e como eles têm que ser melhor conduzidos para que a vida nas cidades seja melhor, mais sustentável e que possa se perpetuar. Na UX, nós começamos a focar nossas pesquisas nisso no início dos anos 2000, também 2002, 2003, quando nós tínhamos iniciado já sobre outros temas uma parceria com um grupo de pesquisadores do Instituto Tecnológico de Monterrey, e por essa parceria institucional acabou acontecendo uma aproximação de grupos de pesquisa, né? Esse centro de pesquisa, que era o Centro de Sistemas de Capitais do Instituto Tecnológico de Monterrey, já tinha toda uma tradição de pesquisa na área de cidades do conhecimento. E nós aqui na UX nos aliamos a esse grupo e começamos um trabalho de adaptação do modelo deles para a realidade brasileira. Quando eu falo da nossa linha de pesquisa e do modelo que nós desenvolvemos aqui, é uma maneira de olhar para os indicadores das cidades de forma que nós consigamos identificar aonde estão os ativos e os passivos daquela cidade. Toda cidade tem indicadores que dão conta de como é o desempenho da cidade em diferentes dimensões. Educação, economia, saúde. Por exemplo, existe um indicador internacional, que é o IDH, que avalia o desenvolvimento humano das cidades, e ele é construído a partir de dados de saúde, educação e renda. O que é que nós fizemos? Nós olhamos para muitos indicadores disponíveis no nível municipal do Brasil: número de crianças na escola, número de crianças no ensino fundamental, médio, número de jovens nas universidades, até leitos hospitalares, média de veículos por habitantes. Um indicador, ele conta uma parte da realidade daquele local. Muitos indicadores podem contar muito sobre a realidade daquele local. E essa realidade, ela pode ser percebida de diferentes maneiras se eu fizer diferentes cruzamentos. O modelo que a gente adota lá de Monterrey é um modelo de distribuição desses indicadores em alguns conjuntos conceituais pré-definidos, que nós chamamos de capitais. Eu preciso entrar com dados em cada um desses capitais e depois eu olho o conjunto. Nosso primeiro trabalho foi adaptar o conjunto de indicadores para os dados disponíveis no Brasil. Então fizemos um primeiro teste lá em 2013, fizemos uma primeira análise na cidade de Bento Gonçalves, validamos os dados. No ano seguinte, nós fizemos uma análise de 150 municípios do Brasil. Quando nós fizemos esse exercício, nós conseguimos demonstrar que as cidades que têm o melhor desempenho no conjunto de dados com os quais nós trabalhamos, também têm um melhor desempenho no IDH. Como a gente validou o modelo, o passo seguinte foi pensar,
será que nós não conseguiremos automatizar esse processo? Ou seja, buscar esses dados nas bases que temos disponíveis no Brasil, de forma automática, e apresentá-los numa espécie de plataforma, onde qualquer pessoa pudesse acessar e pudesse ver o desempenho dos indicadores da sua cidade em comparação com outras cidades no Brasil. E nós fizemos isso, numa parceria de vários pesquisadores aqui da universidade. Hoje, nós temos uma plataforma com dados de todos os municípios brasileiros. A Câmara dos Deputados, em Brasília, tem lá um centro de estudos e debates estratégicos que, de tempos em tempos, foca o seu olhar em questões emergentes e relevantes que podem demandar uma estrutura legal, uma estrutura de leis diferente daquelas que a gente tem até então. E eles começaram a mapear no Brasil iniciativas que trabalham com essa abordagem, que desenvolvem estudos, e eles nos identificaram e me convidaram então para a fase 1 desse projeto, que foi uma conversa com essa comissão de deputados. Eu fui para Brasília e apresentei para eles essa plataforma que nós denominamos como Observatório Brasileiro de Desenvolvimento Baseado em Conhecimento. Feedbacks, as conversas, os diálogos que eu tive lá, foi sobre o quanto esse tipo de iniciativa pode ajudar a melhorar o nível de informação que o cidadão tem sobre a sua cidade. Porque hoje um cidadão que queira dados sobre sua cidade, ele vai sofrer bastante para encontrar. Não pela falta de dados, mas porque nem sempre o caminho para chegar no dado que ele busca é um caminho amigável ou fácil. A nossa intenção, o nosso propósito é facilitar o acesso dos cidadãos aos dados sobre as suas próprias cidades, numa perspectiva de cidades do conhecimento. Então isso foi bem acolhido e é um movimento que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados e nós estamos fazendo parte. A gente não tem como melhorar algo se a gente não souber o que precisa ser melhorado. Então, onde é que a gente encontra os indicativos do que precisa ser melhorado, por exemplo? Nos dados, na distribuição desses dados, para ajudar a adotar uma visão do desenvolvimento local baseada nos potenciais locais também. Eu não posso importar um modelo, tentar implementar, se não existe uma base local preparada para que essa opção dê certo.